Olá, tudo bem? Hoje vamos bater um papo sobre um tema intitulado de obsessão. E aí eu já faço um parênteses, porque eu não sei o que na sua mente, o primeiro insight que houve quando você ouviu a palavra obsessão. E, em geral, as pessoas remetem a obsessão a uma questão espiritual. E não necessariamente isso é uma verdade. Existe? Sim. Existe a condição espiritual, mas também existe a condição mental, a condição emocional e mesmo a condição física. O que eu quero dizer com isso? Obsessão é um estado comportamental, é um estado mental, é um estado emocional ou um estado espiritual. O mais importante de tudo isso, podemos discutir como acontece, qual o processo em cada uma dessas vertentes de pensamento ou de encaminhamento de um processo obsessivo. Sim, podemos até abordar isso. Mas a principal finalidade em falar sobre o tema obsessão não é focar no obsessor ou no processo obsessivo, nos trâmites, nos procedimentos, nas metodologias ou em quem ou o que está nos obsediando. Mas meu principal objetivo em falar desse assunto é chamar a atenção de cada um de vocês para que o processo obsessivo ele se origina num estado interno, num estado de frequência vibratória interna. Porque a lei maior do arbítrio do universo nos permite não entrar em contato ou em sintonia com o que não queremos entrar em contato e sintonia. É-nos permitido, nos é facultativo entrar em contato ou não com esta ou aquela energia, com esta ou aquela frequência vibratória. Os processos obsessivos, lá no fundo, não se choquem com o que eu vou dizer agora, no fundo da questão e da razão e da origem de todo processo obsessivo está nas escolhas que nós fizemos, que nos levaram a estar à mercê deste processo. Então, escolhemos estar nessa situação ou naquela. Escolhemos estarmos positivos ou negativos. Escolhemos estarmos otimistas ou pessimistas. Escolhemos as nossas companhias. Escolhemos os nossos comportamentos. Obviamente, existem fatores atenuantes, existem fatores que não nos ajudam a não estar em processos frequenciais não positivos. Obviamente isso acontece. Traumas, existem circunstâncias da vida onde fraquejamos, onde perdemos a noção do que é bom, do que é ruim. Existe o desconhecimento, ou melhor ainda, o autodesconhecimento de nossos potenciais. Existem questões sociais? Sim, tudo isso existe. Mas no fundo, o universo nos diz que somos livres para fazermos as nossas escolhas. E fazemos. Subsidiados ou não, prejudicados ou não, fazemos as nossas escolhas. E é nesse aspecto que eu gostaria de chamar a atenção do que podemos conversar e do que realmente é efetivo conversar sobre a questão obsessão. Porque, na verdade, qualquer conversa que fugir do assunto que diz respeito às nossas escolhas e aos nossos posicionamentos, nós estaremos falando das consequências, nós estaremos falando dos sintomas. E como toda boa doença, entre aspas, o que resolve não é tratar os sintomas ou as consequências. O que resolve em nossas vidas é buscarmos as causas e as origens.
Se olharmos para as causas e as origens, efetivamente não cairemos dentro do processo. Não entraremos em contato ou em sintonia com essas frequências que são as denominadas obsessivas. A outra questão que eu gostaria de observar é que existe uma tendência muito natural de autoproteção de si mesmo em achar que a obsessão está de lá para cá. E, na verdade, isso não é a única opção. Em muitos casos, e é muito frequente, muito mais do que vocês imaginam, isso a gente comprova em consultório, em terapia, com os nossos clientes e pacientes, existem muitos casos em que acontece no sentido inverso. Muitas coisas somos nós que obsediamos o externo. Também é uma escolha. Uma pessoa tem uma determinada atitude, ou tem um determinado comportamento, ou vibra numa frequência, ou está numa determinada posição que nos incomoda. Quando focamos esta coisa, esta situação, esta pessoa, esta circunstância, esse posicionamento, corremos o grande risco e temos a grande possibilidade de nos tornarmos verdadeiros obsessores. Muitas vezes o alvo será imperceptível. Ele nem perceberá a sua intenção, mas a sua frequência vibratória, em estar ligado, em ter feito a escolha de estar conectado com aquela situação, com aquele tipo de energia, o torna um obsessor e o coloca numa posição de frequência inferior, de frequência não positiva. Novamente estamos falando de escolhas. Quando eu olho a situação do país e foco no que não é positivo, eu olho para alguma pessoa e foco no que ela faz de não positivo, eu olho para uma determinada situação e vejo só aspectos negativos, estamos correndo o sério risco de nos tornarmos obsessores dessas situações, de entrarmos em contato obsessivo, que o obsessor não é uma entidade metafórica, uma entidade espiritual que está lá para nos prejudicar. O obsessivo é um estado de sintonia onde não conseguimos nos desligar dessa situação ou a situação não se desliga de nós. Isso é a tradução do que é obsessivo. Então a pessoa quer comer alguma coisa que lhe faz mal. Ela precisa, ela quer, ela foca naquilo, ela sente falta. Então ela está obcecada por aquela situação, por aquele alimento, por aquele comportamento. Ela fez uma escolha de estar assim. Porque se ela buscar desviar a sua atenção, as suas escolhas para outra coisa, esta ligação obsessiva, com o tempo, ela se ameniza e ela se dissipa. Eu queria convidá-los a observar pontualmente duas coisas. Primeiro, o que estamos emanando? Para onde estamos direcionando os nossos olhares, as nossas frequências vibratórias? Estamos nos tornando obsessivos ou obsessores de algo ou de alguém? E a segunda coisa, desviemos o nosso pensamento para escolhas que nos tornam essencialmente positivos, essencialmente vibrando numa frequência mais alta, para que de fato não exista a possibilidade de nada que não esteja numa frequência elevada se sintonizar conosco. Esse é o grande segredo da obsessão. Não direcionarmos nossas coisas e estarmos numa frequência elevada para não sermos sintonizados por essas situações não positivas.
convido a todos para esta atitude, talvez não uma reflexão. Isso está muito ligado ao nosso dia a dia, nossas atitudes, a tudo que fazemos e pensamos e falamos. Começa por aí, de fato. Então observemos isso, busquemos isso, nos disciplinemos para que as nossas atenções, as escolhas sejam direcionadas para o positivo, para o bem, para o bem-estar, para estarmos mais elevados, equilibrados e harmonizados. Eu tenho certeza absoluta que a obsessão deixará de fazer parte da vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Espero encontrá-los de novo em breve. Um grande abraço e gratidão profunda.